Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e estamos começando o vlog da MLI. Eu perguntei pra vocês lá no Insta se vocês queriam que eu gravasse um vlog das minhas leituras durante essas 2 semanas e vocês falaram que sim, então eu estou gravando. Tô começando esse vídeo no dia 19, na terça-feira, porque não li nada, não li nada. Final de semana, segunda-feira. E daí eu comecei a ler agora. Eu ia começar a ler agora à tarde, daí eu falei, calma, não. Vamos ver se o pessoal vai querer que eu grave vlog, porque daí é uma dinâmica diferente, né, de leitura. Enfim, daí eu comecei lendo Illuminae, da Amy Kaufman de Christoph. E assim, bem interessante. Eu tô bem no comecinho mesmo, eu tô na página 25. E aqui, primeiro, aqui a página 1 é a página que começa o texto. Então, é bem legal que tá bem certinho. E, basicamente, é um livro de multimídia, né? Então, tem várias coisas, diagramas e páginas e tal. Porque, na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse um arquivo de um acidente que teve numa estação espacial. E daí aqui é um monte de informação que o pessoal compilou, assim, e reuniu pra enviar pra um diretor. Porque, basicamente, o que eu tô entendendo até agora, tá? Mas é que, basicamente, tem uma estação espacial, um planeta, assim, tipo, super distante e tal. E essa estação, ela era uma estação de mineração e era meio que legal. E daí uma empresa privada descobriu essa estação de mineração da empresa rival e ao invés de acionar, tipo, assim, a legislação pra ir lá e, tipo, banir e, sei lá, fazer com que as pessoas que morassem lá fossem pra outros lugares, realocar e tal, os recursos e tal, eles simplesmente pegaram e falaram, não, vamos fazer uma guerra aqui. E daí lançaram um monte de míssil, mataram um monte de gente e... Daí, basicamente, aqui tá um compilado cronológico de como que estão acontecendo as coisas, como que foram acontecendo e tal. Bem interessante, bem legal. E daí, a gente tá seguindo aqui 2 personagens que eu acho que eles vão ser meio que os nossos porta-vozes aqui do processo. Porque, assim, basicamente, esse livro começa com um e-mail. Ó, quer ver? Ele começa com esse e-mail aqui, que tá falando aqui, olha, tá mandando uma mensagem pro diretor, e daí tá falando assim, olha, isso aqui é tudo que eu achei, né, sobre o arquivo do Alexander, que é uma nave espacial. E daí aqui, basicamente, esse e-mail foi mandado um ano antes. Esse e-mail foi mandado um ano depois de tudo que tá acontecendo. Então, aqui daí a gente começa com abrir os arquivos, né? Daí é bem legal porque depois eu mostro esse livro aqui com mais detalhe, mas daí ele tem, tipo assim, por exemplo, entrevista, logo depois do ataque que aconteceu. E daí aqui a gente vai seguir 2 personagens, eu acho, minha teoria é essa, que são essas pessoas que foram entrevistadas, que é a Cary Grant e o Ezra Mason. E parece assim, os dois tem 17 anos e eles estavam, tipo... Foram uma das poucas pessoas que sobreviveram ao ataque, tipo, daí eles foram entrevistados e tal. E cada um tá numa nave espacial. Ele tá no Alexander, que é essa daqui, e ela tá na Hypatia, que é essa de baixo, só que essa de baixo tá acoplada no Alexander. E daí, qual é a minha teoria? Eu acho que a gente vai meio que seguir eles aqui, porque eu tô vendo que aqui pra frente tem um e-mail da Cade, daí depois tem um teste de psicológico dela, daí tem um teste dele, então eu acho que vai ser mais ou menos isso, sabe? E daí é bem legal, é bem legal. Então, assim, aqui, por exemplo, eu tô numa parte que eu já vi, tipo assim, a planta das naves espaciais. E agora eu tô numa parte que é como se fosse assim, o cara linkou no e-mail que ele mandou pro cara uma Wikipédia que tava falando sobre o que aconteceu, sabe? Então, tipo assim, é tipo como se fosse uma página da Wikipédia. É sensacional, assim, é bem legal mesmo. É tudo muito bem feito. A parte gráfica aqui é super boa. E daí que aqui acabei de ver que tem um e-mail que a Cade mandou pro Ezra. Então, não sei, eu acho que é isso. E é bem legal porque eles
pela entrevista, né, que eles estão dando, a Kate fala, assim, que eles tinham acabado de terminar o relacionamento e tal. E daí, tipo assim, tem uma pegada, assim, meio YA, assim, meio romance bobinho, assim. Mas eu acho que por ser algo, assim, tão divertido, é divertido ler esse livro, assim, porque não parece que eu tô lendo um livro, porque é tão dinâmico, sabe? É tão divertido, é tão cheio de coisa, sabe? Tem aqui arquivos e entrevistas e e-mails e fotos. E eu sei que aqui pra frente tem, tipo, umas coisas como se alguma coisa tivesse dado errado. E daí os programas começam a salvar os dados assim, ó. Então, assim, é muito legal. A parte gráfica desse livro é muito legal. E a história, tipo, é envolvente o suficiente que me faz querer continuar, sabe? Então, é isso. Eu fiz um cálculo e, seguindo, assim, minha TBR, se eu for seguir, se for ler tudo, né, os 6 livros, eu vou precisar ler, tipo, umas 180 páginas por dia. Eu fiquei meio... Mas, apesar desse livro ser em inglês e ser, tipo, uma coisa muito diferente, porque sci-fi em inglês, é meio complicado, principalmente porque aqui já começa, tipo... não tem uma introdução. Tipo, você é lançado lá, tipo, no meio de uma guerra interestelar e tal. Então demora um pouco pra você entender o que tá acontecendo. Mas mesmo assim, esse livro tá lendo muito rápido. Então eu vou continuar com ele. Dos livros que eu separei pra maratona, esse daqui, ele vai cumprir o desafio de 2 palavras. De até no máximo 2 palavras no título, que isso daqui é Iluminei, só tem uma. É isso. Eu acho que eu vou acabar falando com vocês só amanhã. Oi, gente, passando aqui para atualizar aqui o vlog. Hoje já é quinta-feira, agora já é quase meio-dia. E eu vim falar como que tá sendo minhas leituras. A iluminação aqui não tá muito legal, mas a gente vai seguir assim. Então, eu falei pra vocês que eu tinha lido mais ou menos umas 20 e poucas páginas, 30 e poucas páginas de Iluminei, e daí eu ia ler mais de noite, né? Acabou que eu peguei pra ler de noite Herdeira do Mar. E daí eu comecei a ler e, meu Deus, eu sabia que era impactante, eu sabia que tinha coisa aqui que era forte, mas sabe, tipo, nas primeiras 10, 15 páginas, sabe, já foi, assim, bem difícil. Por ter começado na terça, eu li umas 30 e poucas páginas desse, mais umas 20 e poucas, 30 e poucas de Iluminei. Daí eu li a introdução ali do livro da Dança da Floresta. Eu acho que eu cheguei a ler, tipo, umas 15 páginas, assim, comecei o primeiro capítulo. Mas daí eu tava muito cansada, daí eu não consegui mais. Daí ontem, na quarta-feira, eu li mais desse livro, eu cheguei a ler umas 100 páginas. E eu tô bem envolvida com a história, não tem jeito, eu tô gostando bastante da experiência de ler esse livro. Eu quero falar mais sobre ele, só que eu vou esperar terminar, porque eu acho que agora teve uma reviravolta, que daí eu não sei o que vai acontecer, então eu não quero falar algo e, sabe, depois mudar. Mas esse livro aqui tá sendo muito bom. Agora que eu tô vendo aqui, que eu tô gravando, a minha unha tá quase da mesma cor da capa. Cara, isso é a terceira vez que isso acontece já. Enfim. Daí eu tô lendo esse livro, eu já passei da metade e hoje eu vou pro consultório. Vou acabar lendo no caminho e lendo mais de noite. Eu acho que eu consigo terminar esse livro hoje. E assim, sem fazer muito esforço, sabe? Então, eu vou me comprometer, eu acho que a terminar esse livro hoje. Esse vai ser o objetivo do dia. E daí, quem sabe, começar de fato, assim, a Dança da Floresta. Talvez de noite. Porque eu não queria pegar logo em seguida desse livro a Casa dos Espíritos, porque eu sinto que também é um livro um pouco mais pesado. Então eu queria dar um respiro antes. Mas enfim,
tô lendo esse livro, tô gostando bastante, tá sendo uma leitura super rápida, tô super anotando ele. Tá sendo uma experiência muito boa, tô aprendendo muita coisa. É interessante, né? A gente foca tanto, assim, nas aulas de história, né? Em história da Europa, história aqui do Brasil. A gente não estuda muita história asiática, né? E eu fiquei sentindo falta, sabe? De ter um conhecimento a mais. Mas é isso. E depois eu venho falar com vocês. Oi, gente, tudo bom? Já é sexta-feira, dia 22. Ontem eu terminei Herdeiras do Mar e... esse livro... Olha, ele é muito tocante, ele é muito especial, mas eu acho assim que o que eu mais gostei nele foi o quanto ele se leva a sério, o quanto ele leva essa história a sério. Eu acho que escrever um livro sobre algo como as mulheres de consolo da guerra precisa de uma seriedade, precisa de uma... Eu acho assim que até uma crueza, sabe? Para que as pessoas consigam entender melhor, para que as pessoas consigam sentir talvez um pouco do que essas mulheres sentiram. Então, quando falam que quando eu falei que eu queria ler esse livro, nossa, muita gente falou assim, nossa, esse livro vai acabar com você. Ele não acabou comigo. Eu sinceramente não acho que ele é um livro pesado. Eu acho que ele é um livro real. E entender a diferença disso é algo muito importante. Porque aqui, as coisas que acontecem aqui não são em vão. As coisas que acontecem aqui, elas acontecem por um motivo. E é triste. Eu em vários momentos, assim, fiquei enjoada lendo, assim, de desgosto mesmo. É triste, você ficar com raiva, mas é real, acontece ainda até hoje. Mamãe falei, né? Tá aí pra expor, né? Tá acontecendo na guerra da Ucrânia agora. Então, é muito complicado falar sobre isso, é muito sério, é muito triste falar sobre isso, mas eu acredito assim que se você tá indo pra um livro sobre o tema, você tem que estar consciente de que vai ser cru, vai ser real, e eu acho que não existe uma forma melhor de falar sobre isso. Eu acho que se fosse pra falar sobre tudo o que aconteceu através de metáforas, ou através de, sei lá, histórias bonitas, ou, sei lá, se não fosse da forma como aconteceu aqui, não ia ser tão real, sabe? Eu acho que aqui, ó, é o seguinte, na página 20, considerando que esse livro começa na página 10, na página 20 acontece o primeiro... Eu não vou falar a palavra aqui porque eu não sei até que ponto existe uma questão de violação de regras aqui no YouTube, eu não entendo muito bem disso. Mas acontece esse primeiro tipo de violação e ele é descrito, assim, de uma forma muito explícita. Só que, assim, não é algo pra você... Só que, assim, apesar de ser descrito de uma forma muito explícita, é descrito não tanto o ato em si, mas o que a personagem tá sentindo quando acontece. E eu acho que é isso que faz esse livro, assim, talvez ser tão pesado, ser tão triste. Porque a gente não tá vendo ali uma forma mecânica, uma forma biológica, assim, do que acontece quando isso acontece, quando esse tipo de violência acontece. A gente tá vendo o que acontece com a mente, com o psicológico de uma adolescente, de uma menina inocente que não sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que isso é o mais triste do livro. Mas assim,
Eu realmente não acho que esse livro é pra todo mundo e não deveria ser pra todo mundo. Eu acho que tem sim uma faixa etária pra você começar a ler esses tipos de livros, porque exige um amadurecimento e infelizmente eu acho que esse tipo de livro exige que você tenha uma certa noção de realidade, um certo peso no coração, uma certa vivência que te faça pegar e falar, isso acontece até hoje e não tá certo. Então, esse livro não é pra todo mundo e não deve ser pra todo mundo. Ele tem uma faixa etária indicada, sim, porque ele precisa dessa faixa etária. E eu ainda acho que a Sarah de 18 anos não conseguiria ler esse livro. A Sarah de 6 anos atrás ficaria muito mais pesarosa com esse livro do que a Sarah de 24. E eu acho que hoje eu só consigo ler esse livro e encarar ele de uma forma que não me deixe mal, porque, infelizmente, a realidade, nosso dia a dia, tem muito disso. Eu tô, assim, por coincidência ou não, eu tô com vários livros aqui de escritores asiáticos que eu fiquei pensando depois que eu quero muito ler logo, porque eu sinto que eu consegui uma carga, uma bagagem que eu não tinha antes com esse livro, mas preciso expandir, preciso conhecer mais, eu preciso entender mais o que tá acontecendo, porque aqui tem muita questão cultural. Aqui, a mulher de consolo não é só uma mulher de consolo, ela é humilhante não só pela situação que ela tá como mulher, mas como uma mulher colonizada, coreana, principalmente com o histórico dela, né, das mergulhadoras, que são mulheres tão independentes há séculos. Então, assim, existe uma bagagem cultural aqui tão importante que eu acho, assim, eu acho que precisa ser acompanhado esse livro, assim, com um estudo, talvez com um aprofundamento um pouco maior. A sorte de ter pego esse livro aqui pela Tag, que tem aquele livrinho, né, que como se fosse uma revistinha que debate um pouco mais sobre o que o livro traz. Eu ainda não li, mas eu pretendo ler o mais rápido possível, até para aprofundar um pouco mais os meus insights dessa leitura. Eu anotei muito esse livro. Eu acho que é um livro que você aprende tanta coisa, você vai refletindo sobre tanta coisa, você vai criando hipóteses sobre tanta coisa, que eu preciso sentir a necessidade de anotar, sabe? Fiz também várias marcações e é um livro que eu quero voltar, sabe? É uma história, assim, que eu acho que é importante voltar depois, quando tiver essa bagagem que eu falei pra vocês, um pouco maior. Mas, nossa, eu não conseguia parar de ler esse livro. O final, meu coração, sabe? Me dava uma vontade de chorar tão grande. E eu não sei, mas eu acho que o final, apesar de tudo que aconteceu no livro, apesar de todas as coisas que eu esperava, que eu torcia inocentemente para que acontecesse, eu acho que o final, ele precisou ser da forma como ele foi e dá pra entender, sabe? Não sei, dá pra entender um pouco da realidade que tem por trás desse livro, né? Que eu acho que é isso que importa. Mas enfim, hoje, sexta-feira, eu ainda não comecei a ler, mas eu tô pensando assim, eu acho que eu vou pegar a Dança da Floresta. Não sei como vai ser meu ritmo de leitura entre hoje e amanhã, porque o Gui vem pra cá e a gente vai assistir o filme do Elvis. E tem algumas coisas que eu quero fazer, eu tenho uns estudos que eu preciso organizar. Então, talvez a leitura não seja a minha prioridade nesse final de semana. Mas eu tô gostando bastante das leituras que eu tô fazendo. Eu sinto que eu preciso de um respiro antes de começar a Casa dos Espíritos. Por isso que eu vou dar uma lida em A Dança da Floresta, nem que eu não termine efetivamente A Dança da Floresta, mas preciso de um respiro pra poder pegar outro livro que eu sei que vai ter uma bagagem também pesada. Mas é isso, eu vim só atualizar vocês sobre o que tá acontecendo, sobre meus pensamentos. Eu ainda vou elaborar muita coisa sobre... Que susto! Eu ainda sinto que eu preciso elaborar muita coisa sobre Herdeiras do Mar, mas é algo que vai ser construído conforme as leituras que for fazendo.
Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25, 25, 25, 25, 25. Eu tava confirmando se eu tava olhando o calendário certo. Então, agora já também quase meio-dia. Eu sempre venho atualizar vocês quase meio-dia, né? Incrível. Mas é o horário que dá. Então, vamos atualizar sobre as minhas leituras desde sexta até ontem. Sexta-feira eu voltei a ler um pouco de Illuminae. Eu não peguei Dança da Floresta logo em seguida. Eu comecei a ler um pouco de Illuminae, mas eu li assim, bem pouco, umas 15, 20 páginas. Daí no sábado também, tipo, sábado foi uma coisa assim meio até engraçada. Eu acordei no meio da noite, assim, eu tava meio sem sono. E daí o que funciona pra mim é ler, né? Me ajuda a dormir. Eu consegui ler por exatas 1 hora, e eu sei que foi por 1 hora, porque eu meio que tinha olhado a hora e tinha feito certinho, assim, 3 da manhã. Daí, quando eu olhei aquilo, eu falei, Daí eu comecei a ler e acabou certinho umas 4. Daí eu não consegui pegar mais no sábado, assim, não tava muito afim. E acabou que eu tinha chego, assim, mais ou menos numa página 70 e poucos, assim, no sábado à noite. Eu li mais um pouquinho, mas não muito. E daí, domingo, assim, fim de tarde, eu comecei a ler esse livro de novo, assim, e tal. Tava mais ou menos, tava meio com ele já. Só que daí mudou. Deu um negócio aqui, começou o plot, de verdade. Porque você não dá nada pra esse livro, né? Não dá nada pra esse livro. Porque, ó, assim, tipo... Quer ver? Eu vou pegar um livro fino. Esse daqui tem umas 200 páginas, ó. Você não dá muita coisa pra ele, porque ele é muita imagem e tal. E daí, eu peguei e eu falei, tá, né? Só que daí o plot dele vai começar mesmo, assim, o plot de verdade vai começar quase na página 100. E é uma coisa, assim... Ele tem 600 páginas quase, ele tem exatamente 599 páginas e ele começa, o texto começa na página 1. Então, é bem certinho. Mas, nossa, é muito, 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 muito bom. Eu não conseguia parar de ler, porque daí virou uma coisa meio que um thriller, assim, meio um mistério, sei lá, meio que um sci-fi terror, alguma coisa assim, sabe? E me lembrou, assim, Sara, eu não gosto de, assim, como que eu explico isso? Eu não gosto, assim, de pensar muito, assim, universo, da mesma forma como eu não gosto de mar aberto. Assim, eu morro de medo de mar aberto. Eu tenho aquela talassofobia, morro de medo, porque eu sei que não tem monstro. Eu sei, mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que alguma coisa, se eu estiver no mar aberto, alguma coisa vai me puxar lá pra baixo e eu não vou conseguir voltar. Da mesma forma como eu sou uma pessoa que acredita muito na ciência, que eu sei... Sabe, eu estudei, eu passei nas minhas matérias de ciência, eu conheço a ciência básica. Mas eu tenho certeza absoluta que se eu fosse um dia parar no espaço, alguma coisa naquele sabe, naquele vácuo ia me puxar, ia me comer. Eu tenho certeza que tem um monstro lá fora. E assim, ao mesmo tempo eu sei que não tem, sabe? Então, assim, eu leio essas coisas, assim, de espaço, eu gosto, porque eu sei que é fantasia, eu sei que tem aquela coisinha e tal. E, assim, mas eu tenho aquele medo, sabe? Eu tenho, assim, eu fico, assim, um pouco apreensiva, quando eles começam a ir pra fora da espaçonave, eu já começo a ficar apreensiva, eu começo a ficar com medo de alguma coisa, sabe? Puxar, eu tenho esse medo. E daí, tipo, tá... Esse daí começou a ficar animado, esse daqui. Porque daí começou a dar umas coisas assim, tipo, que nem acontecia ali em Brilho. Tipo, daqui a pouco vai acabar o oxigênio. Sabe? Começa daquele desespero assim, ai, olha, não tá legal aqui, ó. Aqui, ó, a inteligência artificial aqui, ó, não tá 100%. E daí você começa a ficar apreensivo, você começa a ficar nervoso, daí você começa a ficar, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que eles vão ter ar pra respirar, sabe? Porque daí se não tem ar pra respirar na aeronave, como que eles vão respirar? Não tem como! Daí eu começo a ficar nervosa, eu não conseguia parar de ler. Eu terminei esse livro ontem. Eu basicamente li 500 páginas. E é muito bom. E daí tem uma coisa aqui que é mais ou menos como se fosse zumbi. Olha, eu amo história com zumbi. Eu não sei, eu acho que é aquela coisa assim, é o desespero. É aquela coisa assim, tipo, ele não tá só morto,
Ele tá além de morto, mas tá ali. É uma ameaça que tá ali. Então, tipo assim, uma coisa que tá morta, como você vai matar uma coisa que tá morta, sabe? E daí é uma coisa. Não é um zumbi aqui, mas é uma coisa que me lembrou muito um zumbi. E eu fiquei bem feliz, me deu medo, eu fiquei nervosa, eu fiquei nervosa. E daí eu fiz uma coisa bem legal. Porque esse livro aqui, ó, é bem multimídia. Bem multimídia. Só que tem bastante texto, né? E daí eu achei o audiobook dele lá no Lib e eu comecei a ouvir. Sensacional. É full cast. Então cada personagem tem um ator diferente pra ler. E daí tem uns efeitos, assim, tipo, sonoros. Daí, tipo assim, toca um alarme, começa a tocar um alarme. Nossa, é muito bom. Daí eu ouvindo e lendo, assim, tipo, eu não sabia o que fazer. E daí, tem uma hora que eu fiquei com medo de verdade. Porque daí era como se fosse, assim, a voz, assim, uma voz, assim, meio... Ai, nossa, só de lembrar. Muito bom, muito bom, muito bom. E triste. Teve uma coisa aqui que... Como que eu não me toquei antes que isso tinha acontecido, mas teve uma coisa que aconteceu com os personagens que eu não me toquei, eu fui me tocar só quando foi revelado. E daí eu fiquei tão triste, Mas nossa, muito bom, muito bom. Eu não sei como que é os próximos livros, não sei como que vai ser a leitura deles, porque pelo que eu entendi é uma série meio que antológica, tipo assim, a gente vai seguir outros personagens. Mas, nossa, eu tô bem animada. Eu acho que eu não vou conseguir comprar uma edição física dos outros, mas eu vi que no Lib tem o e-book e audiobook. Então eu vou fazer isso de novo. Eu vou pegar, eu vou baixar o e-book no Kindle e daí eu vou ouvir o audiobook, porque é sensacional. Uma experiência, assim, ó, muito boa, muito boa. Gostei bastante. Muito bom. Daí, depois desse rompante de leitura, porque eu passei quase uma semana toda sem ler, na verdade eu tô passando quase o mês todo sem ler, porque deu aquela ressaca literária depois de ler 18 livros no mês, né? Daí eu já tô animada mais pra leitura de novo, já tô querendo ler de novo. O que é um problema, porque a gente tá no fim do mês. Daqui a pouco eu tô fazendo minha TBR de agosto e eu tô numa vibe muito leitora. Eu vou me iludir achando que eu vou querer ler bastante em agosto. Mas enfim, daí hoje de manhã eu comecei a Dança da Floresta. E eu comecei assim a ler quando eu tava tomando café. Eu acordei mais cedo, assim, tomei um café bem calminha. Porque segunda é um dia assim meio corrido pra mim. E pra eu não ficar tão ansiosa, eu gosto de ter uma rotina assim, bem calma, bem tranquila. Se eu tiver que acordar 2 horas mais cedo pra eu conseguir tomar meu café da manhã em paz, eu acordo. Então assim, é uma coisa assim, mais sem pressão. E daí uma coisa que me ajuda muito a não ficar tão ansiosa, principalmente já pela manhã, é ler enquanto eu tomo café e tal. E daí, assim, ó, numa tacada só, eu li umas 40, 50 páginas desse livro. E assim, é porque os capítulos aqui são bem grandes, então eu não queria parar no meio do capítulo. Eu acho que hoje eu consigo ler pelo menos mais uns 2 capítulos, o que me levaria até a página 93, que é uma boa quantidade de leitura para um dia. Não tô querendo me cobrar muito pra ler, então eu tô meio assim daquelas. Hoje eu vou eu vou de ônibus pro trabalho, lá pro consultório, porque pra mim é mais tranquilo, eu não tenho que ficar me preocupando com o trânsito, o que aumenta a minha ansiedade. E também eu não tenho que ficar pagando estacionamento, porque, meu Deus, como tá caro. Daí, com o preço que eu pagar o estacionamento, eu pago as 2 passagens de ida e de volta, então é melhor. Enfim, daí eu vou acabar levando um livro pra ler no ônibus, né? Só que como eu nunca tenho uma certeza, assim, de quanto eu vou ler, eu não sei o que eu faço. Eu tenho uns livros que eu comecei a ler no começo do mês que eu não terminei. Então eu tô naquela, assim, será que eu termino um daqueles livros que tá começado? Ou será que eu levo esse? Eu ainda não decidi. Mas, por enquanto é isso, essa atualização. Eu não tô atualizando todos os dias, porque eu acho que esse vlog já vai ficar grandão. Eu acho que eu vou atualizar vocês lá por quarta ou quinta, depende de quando for melhor, como que for o ritmo. E daí eu acho que domingo eu consigo atualizar de novo. Mas, nossa, tô assim, ó. Nossa, tô leitora. Tô muito leitora. Nem tô acreditando, nem tô crendo. Mas é isso. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. E a gente se fala mais tarde.
Oi, gente, eu vim rapidinho finalizar esse vlog. Já estamos em agosto, já... Ai, que flopada que foi essa minha participação na maratona. Não foi o momento certo. Eu acho, assim, que eu já tive desempenhos melhores, mas eu também não vou me estressar muito por conta disso. Eu não finalizei mais nenhum livro. Eu nem comecei direito. Tempestade, do Shakespeare, eu li só a introdução, foi um saco. Sério, só piorou minha ressaca literária. Nossa, que livro chato essa introdução. Mas é agora que eu vou começar a peça de fato, então talvez melhore. Ainda não comecei a ler o livro da Isabel Allende, mas estamos aí. Resolvi que eu realmente não vou finalizar A Dança da Floresta, porque eu não quero fazer isso com pressa. Eu tô procurando os livros pra lembrar os nomes, então... Tempestade e Ímpeto eu nem comecei porque eu queria ler depois de ler Tempestade, do Shakespeare, porque tá ali daquele jeito. Eu não tô mais num ritmo de maratona que eu tinha antes. Eu acho que eu já tô tendo outras coisas em mente, eu tô pensando em outras coisas, tô vivendo outras coisas. Então, maratonas literárias já não são a mesma coisa pra mim. Tô chegando numa fase, uma idade, sabe? Mas foi bom, eu gostei de ter participado. Eu não participei de nenhum sprint, não participei... Só me inscrevi, nem sei o que aconteceu, se teve sorteio, se teve alguma coisa. Agora, pro mês de agosto, eu tô participando de uma maratona que pra mim é muito mais tranquila, porque é uma coisa, assim, de um mês todo. E assim, eu tenho 5 livros pra ler, então é bem mais tranquilo pra mim. Mas é isso, gente, eu não tenho muito mais o que falar. Eu li o que eu li. Os 2 livros que eu finalizei pra maratona eu gostei muito. Nossa, Herdeira do Mar e Iluminei foram uma experiência maravilhosa. E eu acho que é isso que vale, sabe? No final das contas, é isso que vale. Tô olhando aqui, tem vários livros que eu gostaria de ler, vários livros pra ler nos próximos meses. E quem sabe, um dia eu finalizo os livros dessa maratona. Mas é isso, gente. Foi com esse agridoce que eu finalizo esse vlog. Não foi meu melhor desempenho, não atualizei quanto eu gostaria, porque eu não tava lendo tanto quanto eu gostaria. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham participado da Emily. Depois me conta como que foi o desempenho de vocês. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!